Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bom e você? Tudo certo também por aqui. O pessoal está vendo uma cara diferente aqui. Hoje eu estou representando a Previsio. Eu sou o André Vailate, aqui do time de produto. A Paula está aqui com a gente. Se você quiser se apresentar, Paula. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Paula, sou a diretora BIM da Cipro. A minha apresentação, André, eu vou me apresentar melhor, mas eu estou aqui Legal. representando a Paula, né, nossa CEO querida da Previsio, que não está aqui, então pelo menos tem uma Paula aqui dentro. É isso aí. Eu estou representando o André da Prevision agora. Bacana. Bom, eu vou me apresentar rapidinho aqui. Então, eu sou o André, sou do time de produto aqui da Prevision, sou Product Manager. E, como a gente estava conversando agora há pouco, vim fazer a minha missão aqui na Prevision em estudar e integrar a nossa plataforma, a nossa querida Prevision aí ao universo BIM. Então, esse é o objetivo hoje do nosso evento, bater um papo aí sobre o BIM, o 4D, os benefícios, e depois, ali na sequência, quando for a minha hora de apresentar, eu tenho boas novidades para ir para compartilhar com o pessoal. Vem bastante coisa boa aí. E se a gente puder começar, podemos iniciar aí com sua apresentação. Então, Paula, qualquer coisa, só me Claro, chamar aqui. tá ótimo, vamos nessa. Vou falar um pouquinho para Legal. vocês sobre aplicação e benefícios do BIM 4D, tá? Mas antes de mais nada, eu vou agradecer imensamente o convite da Prevision, do André, especialmente do André, que fez esse convite maravilhoso. Parabenizar a Prevision pelos 4 aninhos de idade. Muito bom, muito caminho, muito bem andado até agora, né? E muito futuro pela frente. E muito orgulhosa de participar dessa webinar, né, dessa apresentação, desse feature do BIM, da integração do BIM com a Prevision, tá? Bom, me apresentando, como eu comentei, André, que o meu primeiro slide normalmente é a minha apresentação, né? Então, eu sou engenheira civil e arquiteta pela Universidade de Fortaleza, eu sou mestre em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp, a minha dissertação, inclusive, foi BIM com foco em Facility Management, para você ter noção. Sou diretora BIM da Cipro Engenharia, a Cipro é uma empresa de consultoria de Lean Construction e BIM, e é uma grande parceira da Prevision. Sou também voluntária do BIM Initiative, né, que é o BIM Excellence Initiative. Nós somos um pouco mais de 200 voluntários nacionais e internacionais, que a gente trabalha com pesquisas em BIM. Inclusive, uma das que eu participo, né, que eu toco de frente, é a produção de templates para os usos dos modelos. Então, são 76 templates a serem criados aí para a comunidade. Sou professora da Zigurate também, em 4 masters nacionais e internacionais. E tá aqui meu QR Code. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo no LinkedIn para a gente compartilhar aí conhecimentos, né, e novidades. Bom, antes de falar de BIM 4D, uma breve explicação do que é BIM, né? Uma breve mesmo, porque BIM é muito mais do que essa frase aqui. Então, BIM é uma metodologia que combina processos, políticas, né, e tecnologias, que eu vou até me basear nessa prestação, é baseada nesses 3 pilares bem específicos do BIM, através de modelos, né, que é justamente a simulação da realidade, baseados em objetos 3D, que gerenciam informações. Então, existem informações associadas a esses objetos no modelo, durante todo o ciclo de vida da edificação. Por que eu comentei esse conceito bem básico, né, do BIM? Justamente porque eu vou falar para vocês sobre BIM 4D. O 4D é uma das dimensões do BIM. Tá? Então, quando você. As dimensões elas são vistas como um conceito bem amplo, né? Assim, um conceito bem inicial e bem amplo do que hoje em dia a gente fala de usos do modelo. Então, você tem o 3D, que é a modelagem, o 4D, que é a inserção das informações de tempo, né, do cronograma nos objetos do modelo. Então, com isso, você consegue simular a construção, você consegue simular e prever, né, o que vai acontecer ali na construção. Você tem o 5D, que é a associação do custo, 6D, 7D, e eu já ouvi até o 10D, para ser bem sincera. Mas eu não vou esticar até o 10D, vou parar no 4D com vocês. Né? Então, é justamente isso. O que é o BIM 4D? Quando você coloca aquele planejamento, aquele cronograma, aquela informação de tempo associado ao modelo e você consegue simular a sua construção até mesmo antes, né, dela estar sendo construída. Tá? Os principais benefícios do BIM 4D.
compreensão do cronograma de construção. Então, você está ali, enquanto você simula, você está entendendo o que está acontecendo, você está visualizando de formas diferentes, né, em ângulos diferentes, em momentos diferentes, então você consegue entender bem, e não só você, mas pessoas leigas também, né, pessoas que não estão acompanhando o processo de produção do cronograma, né, do planejamento em si. Então, eles conseguem, com a visão de fora, acrescentar ideias e insights, né? Validação do planejamento, então aqui a gente tem um momento de planejamento antes da construção, e uma vez que a gente faz várias simulações da construção, a gente consegue também validar o melhor planejamento para aquela construção. Tomadas de decisões através das simulações, como eu comentei, então você junta a equipe, junta teu construtor, junta teu projetista, junta teu cliente, bota todo mundo numa sala, faz aquele coffee break e manda brasa nas simulações, e aí vocês vão tomando decisões, vão compartilhando ideias, vão fazendo análise da construtibilidade, tá? Monitoramento planejado e executado, isso também é um benefício muito grande do BIM 4D. Isso acontece durante a construção, você já tem o planejado, você já decidiu qual a sua simulação que você vai fazer, o planejamento que você vai fazer, que você vai seguir, e aí você está construindo, e aí você consegue fazer aquele planejado versus executado. Né? Está acontecendo no tempo que eu planejei? Está atrasado? Está adiantado? Né? O porquê? Então, você consegue ter uma rápida resposta do que está acontecendo ali. Integração com o cronograma físico financeiro, também é possível colocar toda essa parte de custo dentro da simulação 4D, então você consegue ter acompanhamento, medições, né, tanto do planejado também versus executado em relação também ao custo. Análise de construtibilidade, que eu comentei, a análise de construtibilidade é mais ou menos assim. Você está fazendo o melhor que pode fazer, o melhor procedimento, né, que é possível fazer, e a tua simulação te ajuda muito nisso. É assim, olha, se a gente mudar esse material por esse aqui, eu tenho uma obra mais rápida, eu tenho um acesso mais fácil, aí simula com esse material, simula com esse procedimento, simula com esse processo. Então, várias simulações você consegue ter essa análise de construtibilidade, que também é um uso do modelo cadastrado na BIM Initiative, tá? Aí, o que eu mais gosto é o Time-Based Clash, né? É quando você faz o uso do modelo de Clash Detection junto com a tua simulação. Então, você consegue encontrar clashes com equipamentos temporários, gruas, cremalheiras, estacas, né? Assim, o que for temporário, você consegue ter esses clashes junto com a tua construção física, tá? Mas, como eu comentei, eu foquei bem essa apresentação nos 3 pilares do BIM: tecnologia, política e processo. Eu vou falar de tecnologia, eu vou falar de algumas ferramentas, inclusive tem tudo a ver com o que o André vai falar com vocês. A política, que eu vou começar por ela, eu vou falar dos usos do modelo, e processos, um pouco de fluxo de trabalho. Em relação à política, se vocês forem lá no site do BIM Initiative, vocês conseguem baixar esse documento, que é o 211 in Model Users Table, que você tem os 125 usos cadastrados pela BIM Initiative, sendo eles 76 usos de domínio, ou seja, são aqueles usos que a gente aplica algo ao modelo, tá? E a gente tem um uso, todos os usos têm números de série, e a gente tem um uso bem específico, que é em relação ao que a gente está fazendo aqui hoje. 3020 Construction Planning, ou seja, o planejamento da construção. Como é que a gente pega esse planejamento e associa ao modelo? Tem tudo a ver aqui com a nossa webinar hoje, tá? Então, 3020, planejamento da construção, a gente tem aqui, por definição, do BIM Dictionary, é o uso do modelo onde o modelo BIM é utilizado para planejar, organizar e testar atividades de construção, tá? Então, vamos focar nessas 3 frasezinhas aqui. Contra restrições, por exemplo, tempo, recursos humanos, materiais. Quando eu falo em planejar, primeira carinha da gente, Prevision, né? Nossa primeira imagem aqui que a gente tem, linha de balanço, então a gente está falando de pacotes de trabalho, curto, médio, longo prazo, link com orçamento, físico, financeiro, medições, como eu já comentei, e claro, a melhor ferramenta que eu já trabalhei para isso foi a Prevision.
Tá? Quando a gente fala em organizar, a gente está falando aqui de logística da construção, né? Aquele material, aquele produto tem que estar no local certo, na hora certa, para aquela pessoa correta levar e produzir, fazer aquela atividade da construção. Então, a gente tem que planejar, tem que organizar bem e tem que testar atividades de construção. Como eu comentei, aquele controle de restrições, né? Tempo, local, custo. Ou seja, toda essa parte de planejamento da construção envolve tudo isso, né? A gente planeja, a gente organiza e a gente testa, a gente simula as atividades para que nada dê errado durante a construção. Em relação ao processo, gente, está tudo bem? Está tudo tranquilo aqui? Produção, está tudo certo aí? Estou aqui com o meu ponto. Tá tudo certinho? Qualquer dúvida, podem comentar aí nos comentários, tá? Podem tirar algumas dúvidas. Nossa produção aqui tá toda integrada, mandando aqui as perguntas pra gente, tá bom? Vamos lá, fluxo de trabalho. Vamos entender como é que funciona um pouquinho esse fluxo de trabalho. Eu gosto muito dessa imagem porque a gente entende bem que são 3 departamentos, né, da empresa, ou de empresas diferentes, mas que eles precisam estar integrados, precisam estar colaborando para que funcione o planejamento, né, e toda a tua modelagem BIM visando o 4D. A gente tem equipe de planejamento, a gente tem equipe de projeto e a gente tem equipe de obra. Agora vamos entender um pouquinho o fluxo de trabalho, né? A equipe aqui de planejamento, aqui por cima, a gente faz toda a parte de cronograma, faz toda a parte da sequência construtiva, associado à parte da modelagem, né, da equipe de projeto, a gente tem aqui definição dos objetos, sempre associando ao planejamento, com o sistema de classificação, com nomenclatura, com os sets, o que for. Tendo um processo, você aplica esse processo. Então, em paralelo, vocês vão conversando, tá? Equipe de planejamento, equipe de projeto, cria os modelos e aí integra, né? E aí a gente integra essas informações nos modelos. Faz a validação, valida a informação, valida a simulação, vai e volta vários ciclos de simulação, revisa o cronograma, se necessário for, volta para ajustar o cronograma e, por fim, você tem a simulação 4D que você vai utilizar. Tranquilo? Detalhando um pouquinho mais sobre as atividades, nessa parte de cima, né, do pessoal do planejamento, da equipe de planejamento, estudo do fluxo da sequência construtiva em termos de pacotes de serviço, redes de precedência, tempo de ciclo, né? A gente também tem essa parte de preparar e ajustar o cronograma, linha de balanço, gráfico de Gantt. Já o departamento de projeto, a gente tem definição dos objetos a serem simulados de acordo com os pacotes de serviço, né? Criar ou modificar os modelos BIM, criação de parâmetros, divisão dos modelos, partição dos modelos, tudo isso é muito importante que esteja integrado com o pensamento da equipe de planejamento, tá? Por isso que é muito fundamental essas reuniões entre esses departamentos. E, por fim, departamento de obra, linkar os objetos às atividades, né, que seria a parte automática, eu sempre boto automática, viu, André? Toda vida que eu falo automática, no BIM, em qualquer palestra que eu dou, eu boto automática, né, porque não existe botãozinho do BIM no teclado, eu ainda não encontrei esse botão. Quando eu encontrar, vai ser ótimo, mas quando eu digo automática, por quê? Porque a ferramenta de simulação, ela te dá muitas possibilidades de facilitar o teu trabalho, né? De facilitar a tua criação de sets, tua associação dos sets com tuas atividades, né? Então, tem também essa parte manual. Validar a simulação, né? A equipe de obra que tem que validar essa simulação e fazer essa revisão do cronograma com análise crítica, tá? Tecnologia. Aí a gente vai vir com algumas ferramentas que tem tudo a ver com o novo feature aí da Prevision, tá? E vocês vão ver, o André vai falar para vocês que com certeza vai ter essa integração com o Navisworks, que é uma ferramenta da Autodesk de simulação, né? Então vocês estão vendo aí pelo videozinho, tem como a gente associar o cronograma com as atividades e aí a simulação da construção, ó, acontece dando play aí. Olha só. E aí ele simulou também um equipamento temporário, né? O terreno e tal. Então, bem bacana. E fica passando ali a data
e atividade, você pode colocar data, atividade, percentual executado, equipe, custo. Então, você pode associar várias informações nessa simulação, tá? Outro vídeo aqui em relação à ferramenta Syncro da Bentley. Deixa eu botar aqui. Eu não vou nem botar som, não. Esses vídeos eu peguei no YouTube, são bem simples de encontrar, tem vários outros exemplos bacanas para vocês. Eu só queria mostrar para vocês esses, por exemplo, olha só. Na reunião, o cara está discutindo melhor processo, melhor construção, usando a simulação mesmo, olha só, para ajudar na construção. Muito bacana, né? Você sentir, você ver essa simulação. E aí, deixa eu passar aqui. Bom, algumas observações finais, eu realmente não sei o tempo que eu estou levando, para ser bem sincera, André. Eu me empolgo, eu falo, e aí eu nem sei. Não, fica tranquila, leva o tempo que precisar, Paula. Está sendo uma aula aqui para gente. Que bom. Bom, vamos lá. Em algumas observações finais, 4 itenzinhos aqui para gente. Validação do planejamento. Comentei muito isso durante a apresentação. Então, é importante fazer várias simulações para justamente chegar com o melhor planejamento possível na época da construção, né? Otimização do tempo. Então, com o planejamento, com o melhor planejamento, né, com aquele planejamento ótimo, você tem uma otimização do tempo, você tem tomadas de decisões mais assertivas, com melhor qualidade, né? E tudo isso com integração das informações. E aqui eu repito, a gente integra desde o processo, desde o início do processo, lá na criação do planejamento, na criação do cronograma, na criação do modelo, dos sets, desde ali, essa informação, o ideal é que ela já esteja integrada para vocês terem um processo fluido, né? Um processo bem resolvido, sem nós, sem clashes, né? Sem problemas, tá? Bom, deixo aqui meus contatos finais. Agradeço novamente a Prevision e ao André. Foi um prazer, está sendo um prazer estar aqui com vocês essa noite. Segue novamente meu contato aí do LinkedIn e os contatos da Cipro. Obrigada, gente. Paula, muito obrigado. A gente que agradece. Parabéns pelo conteúdo, bem direto ao ponto, trazendo informação rica, valiosa para o pessoal entender e se familiarizar ainda mais com o BIM e o 4D, né? Eu participei algumas semanas atrás sobre o futuro do BIM. A gente percebe que o BIM ele tem se consolidado cada vez mais para o projeto. Eu acho que o desafio agora é fazer o uso dessa informação rica, cheia de dados, para planejar melhor, para construir melhor, né? Pessoal, só para alinhar aqui, a gente vai continuar as apresentações e concentrar as perguntas e respostas lá para o final. Então, eu inicio aqui minha apresentação, se o pessoal do apoio puder projetar aí. E, bom, depois de uma aula dessa que a Paula nos deu aqui, fica até difícil, eu vou tentar dar o meu melhor aqui e levar a mensagem que o objetivo hoje do nosso evento é, de fato, passar o posicionamento e de como a Prevision vai traçar esse caminho integrada aí ao universo BIM. Né? A gente percebe aí, depois dessa apresentação bacana da Paula, o quão o BIM traz benefícios para todo o nosso processo de gestão de um empreendimento, né? O projeto naquele conceito mais abrangente, né? Algo que tem início e fim, e o BIM entra um pouquinho em cada uma dessas etapas, e a gente entende que o objetivo da Prevision, a visão da Prevision, é levar a sustentabilidade, evolução para a construção civil através da aplicação eficiente de tecnologia, né? E a gente entende também que muito disso, né, quando se trata de BIM, quando se trata de tecnologia e construção civil, o BIM também está nesse conceito. Então, esse aqui é o objetivo da nossa apresentação hoje, posicionar a Prevision nesse universo e trazer novidades bem bacanas aí relacionadas ao BIM 4D. Bom, aqui contextualizando um pouquinho a utilização da ferramenta, da plataforma Prevision, né? Aqui são os pilares, assim como o BIM, a Prevision também tem seus pilares e estão baseados nesses 3 pontos, né? Eficiência, tempo estratégico e o domínio. Né? A gente entende que existem diferentes ferramentas, diferentes formatos para planejar, porém, não necessariamente todos são eficientes e são os melhores que podem ser aplicados. Então, esse foi
a missão da Prevision lá atrás, mapear qual a forma melhor de planejar uma obra, qual é a ferramenta melhor de se desenvolver, aplicando os conceitos do Lean, aplicando linha de balanço, levando essa eficiência para o planejamento. Em relação a tempo, a gente entende que é mais importante gastar o tempo de uma forma estratégica do que essencialmente operacional. Então, a ideia da ferramenta é ser mais ágil possível para que o tempo que seja despendido nela seja estratégico, seja para ter o planejamento de uma forma rápida e que tenha traga de alguma forma benefícios para o processo de desenvolver esse planejamento. E o domínio da informação é essencial no que diz respeito a ter o tempo de uma forma estratégica. Então, a gente leva aí para o nosso usuário, para o nosso cliente, a informação, indicadores importantes para a tomada de decisão, para o replanejamento, para entender o avanço da obra. Então, essa aqui é o principal objetivo aí da Prevision. E sempre muito relacionado e ligado à tecnologia, né? Passando alguns números, a gente aí alcançou, né, esses números incríveis aí, estamos praticamente no Brasil inteiro, são mais de 19 estados aí, 860 obras, aplicando o Lean, aplicando a linha de balanço, e agora aplicando também a integração do BIM e a Prevision, que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. Né? Como eu comentei, e a gente viu aí na apresentação da Paula, o BIM quando se fala em aplicar tecnologia para a construção civil, não tem como não falar de BIM. É um conceito, a gente conversava há pouco, que eu já venho estudando há bastante tempo, mas tem muito mais pessoas que já trabalham e já estudam isso há bastante tempo também e buscam constantemente essa evolução da construção civil através da tecnologia. E a gente entende que esse princípio de buscar evoluir a construção civil através da tecnologia tangibiliza muito a ideia da Prevision, né? Esses caminhos se cruzam quando diz respeito em evoluir a construção civil. E é por esse motivo que a Prevision está se posicionando aí em ser uma ferramenta de BIM 4D. Aplicar os pilares da Prevision de tempo estratégico, tomada de decisão, facilidade de utilizar ferramentas de planejamento, agora também alcançando aí o universo BIM e no 4D, né? Que a gestão de tempo é o 4D, como a gente viu aí na apresentação. Então, esse é o ponto de convergência entre as duas ferramentas aí, o BIM, o Prevision como uma ferramenta e o BIM como metodologia, né? E a Prevision, desde o seu princípio, ela percebe, está na raiz, em conversas com a Paula, ela deixa isso muito claro para nós do time, que no que depender da gente quer se integrar com o mundo inteiro. E a gente vem fazendo isso muito bem, desde o início, se integrando com ferramentas importantes aí para o planejamento, para o dia a dia de quem está tocando o planejamento, né, que é o Project, o Excel, e ferramentas importantes, né, que são utilizadas aí de integração, como o Cienge, com o Senior Mega, que a gente lançou recentemente, com a TOTUS e com outras diversas ferramentas de ERP. E aqui que vem a grande notícia em relação ao BIM, que é agora a gente se integrando também com o Navisworks e com o 5.4D. Então, são duas ferramentas bastante conhecidas na comunidade BIM, bastante aplicadas para o pessoal que desenvolve o planejamento já em 4D. Agora a Prevision vai estar integrada com essas duas baita ferramentas aí de BIM 4D. Como é que vai funcionar esse processo? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, porque a gente tem um case bem legal para apresentar na sequência. A gente percebeu aí na apresentação da Paula que é muito importante ter uma informação bem tratada, uma informação bem organizada desde o início do processo, porque essa informação ela te permite ter agilidade nos processos futuros. E dessa mesma forma a gente aplicou esse conceito do BIM aí aqui na Prevision. Então, a partir dessa integração, a partir do lançamento da integração, o usuário agora vai poder fazer parametrização do seu cronograma. Então, lá no lote, para quem já conhece a ferramenta, lá no lote, lá nos serviços, a gente vai poder parametrizar outras informações que venham a trazer benefício nesse processo de integração. Tendo esse cronograma, esse planejamento parametrizado, vai ser possível fazer exportação, através de documentação, se integra aí com as ferramentas de BIM 4D, o Navis e o 5. Tendo essa importação desse documento e feito aí a associação dos modelos, a gente chega na simulação construtiva. E para apresentar aqui para vocês o case,
a gente, nesse processo de desenvolvimento dessa nova feature, dessa integração, a gente contou com a ajuda de grandes parceiros. Paula da Cipro foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou, bem lá no comecinho. E o pessoal da TR também ajudou bastante a gente nesse processo. Deixar um agradecimento especial aí para todo o time. E a gente utilizou o projeto deles, do Terrazo Tomio, para fazer o teste da integração, para testar os fluxos e colher junto com eles os benefícios, né? Os diferenciais que a gente conseguiu alcançar com a aplicação dessa integração. Entrando no detalhe do processo aqui com vocês, né? A gente tem duas ferramentas principais que elas trabalham integradas para chegar na simulação construtiva, que é o nosso BIM 4D. Então, aqui na Prevision, o pessoal da ATR já tinha aí o seu cronograma, já utilizava a ferramenta para fazer o seu planejamento. Então, a gente entrou nesse processo auxiliando aí na criação dos parâmetros, que a gente julgou interessante inserir no nosso cronograma para que facilitasse a integração dos modelos. Então, a gente criou dentro da ferramenta os locais para definição dos parâmetros. Então, a gente criou os campos, assim como nas ferramentas de modelagem, né? A gente criou os campos e definiu os parâmetros para esses campos. Então, dando um exemplo aqui, a gente criou um código para serviço, um código para local e um código para definir a animação construtiva lá do Navisworks. Então, a gente definiu esses parâmetros, então saiu inserindo ali nos serviços e nos locais. Então, por exemplo, no primeiro pavimento, a gente criou um código para definir a vinculação do primeiro pavimento. Para o serviço estrutura, a gente criou um código de estrutura e um nome da animação estrutura. E exportou essa documentação no formato CSV. Já lá do outro lado, no Navis, o pessoal da TR compartilhou com a gente aí os modelos desenvolvidos para o projeto, e esses modelos eles foram desenvolvidos, então, os sets de seleção, que nada mais são do que os elementos, uma pré-seleção de elementos do nosso modelo, que seriam associados às nossas informações do cronograma. Então, basicamente, eu tenho uma linha de cronograma que vai estar associada a determinados elementos do meu modelo tridimensional do BIM, né? Então, basicamente, a gente puxou as informações, e aqui tem um pulo do gato para quem conhece aí o processo, né? A gente exporta a informação da Prevision para importar no Navis sem nenhum tipo de edição. Então, eu não preciso passar por nenhum outro software para fazer a associação. O meu arquivo ele já vem no formato de leitura do Navis, vem no formato de identificação de colunas, com todas as informações que eu preciso da Prevision para fazer a simulação construtiva. A partir daí, como eu criei códigos no cronograma e como eu já tenho meus sets de seleção com o nome, que foram utilizados os mesmos nomes aí dos códigos associados na Prevision, a gente utilizou uma regra de autoateste no Navis, que é uma ferramenta que o Navis disponibiliza, para desenvolver, então, a associação entre modelo e cronograma. E o resultado foi esse aqui. A gente tem aí a visualização tridimensional, né, do nosso modelo crescendo no tempo. Então, a gente tem o benefício de ter as funcionalidades da Prevision para planejar, né, e visualizar todo esse planejamento numa linha de balanço, e graças à integração a gente consegue fazer a visualização do tempo nas três dimensões. A gente consegue fazer a visualização dessa simulação construtiva. Aqui lado a lado, né, Prevision e Navis, apresentando aí seus resultados de planejamento. Na sequência, eu vou trazer um pouquinho aqui do que a gente mapeou da aplicação, né, somando aí as utilidades em que a Paula ressaltou lá atrás, mas aqui a gente consegue ter uma visão muito clara do nosso planejamento, né? A linha de balanço já faz muito disso, né? Já aplica muito bem essa facilidade de visualizar, tornar o planejamento mais visual e de fácil compreensão, mas aqui a gente consegue trazer ainda mais tangível aí para talvez pessoas que não tenham experiência em leitura de cronograma, um investidor, um cliente que quer ver sua obra sendo construída, o próprio pessoal da obra, né, que talvez não tenha a capacidade técnica de fazer a leitura do cronograma, pode ver através aí das três dimensões, que fica bem mais fácil de entender. E aqui no slide eu trouxe aí os exemplos, né, desde a obra iniciando lá as etapas de canteiro, como os equipamentos temporários, a gente para fazer a análise das movimentações, onde cada equipamento tem que estar, né? A gente destacou aqui também as atividades acontecendo com cores distintas. Então, por exemplo, em um pavimento que a gente vê ali a cor laranja, está saindo aí
estão acontecendo serviços de alvenaria, e já no pavimento que a gente vê azul, estão acontecendo os serviços de hidráulica. Então, a gente já consegue ter uma visualização facilitada das atividades que estão acontecendo em paralelo, e se, porventura, elas precisam ser replanejadas ou não. Na sequência, eu acho que vale a pena destacar aqui, com a facilidade de integração entre Prevision e Navisworks, Prevision e Bentley, a gente vai conseguir fazer essa aplicação para comparativos de cenários construtivos de uma forma muito mais rápida. Então, assim como eu tenho as versões de planejamento lá dentro da Prevision, eu vou conseguir criar inúmeros cenários, inúmeras formas de visualizar esse planejamento em diferentes condições de tempo. Então, eu posso ter aí diferentes cenários que eu vou trazer essa visualização facilitada também aí no nosso modelo 3D. Então, a partir do momento que a gente mapeou que o processo acontece de uma forma contínua e rápida, a gente consegue realizar esses cenários também de uma forma contínua e rápida. E, por fim, eu destaco aqui os diferenciais de aplicação, né? O que a gente trouxe de melhor aí para o nosso fluxo, com esse fluxo de integração. Primeiramente, o que eu gostaria de destacar aqui é a permissão, né? A gente passa a poder fazer a parametrização do cronograma, né? Isso traz um valor muito grande para o processo de integração e também para a aplicação da Prevision desde as primeiras etapas aí do BIM 4D. Então, desde lá do início, a gente já pode e já permite que o usuário insira essas informações no seu cronograma. Por fim, em seguida, aliás, a gente elimina a necessidade de utilizar qualquer outro software, né? Quem aplica aí o 4D sabe que muitas vezes é preciso tratar a informação em um software terceiro, ajustar isso, inserir novas informações. Isso a gente trabalhou muito em cima para conseguir melhorar o processo e permitir que a integração seja feita direto, Prevision, Navisworks ou Prevision Syncro 4D. A gente está integrada com duas das principais ferramentas de 4D hoje no mercado, né? A gente sabe que existe aí uma grande utilização da ferramenta da Autodesk, o Navisworks, e também o Syncro, já permitindo fazer essa integração e não fechando nenhuma porta aí para o processo de integração da Prevision com essas ferramentas, né? A gente entende que esse fluxo de integração ele aconteceu de uma forma descomplicada, porque basicamente eu insiro informações e exporto essas informações para o nosso software de 4D. A gente tem e entende justamente por esse fluxo ser contínuo e descomplicado, que a gente consegue dizer que a agilidade da Prevision em planejar, ela pode ser levada para o nosso planejamento do nosso software de 4D, porque eu planejo na Prevision, ajusto na Prevision de uma forma rápida, fácil, e levo isso de uma forma rápida e fácil também para o meu software de 4D, que me permite ter velocidade na criação de cenários de simulações construtivas, né? E ter a visualização coordenada desse modelo. Então, o modelo não serve só mais para que eu veja a obra como ela deve ser, e sim como vai acontecer no tempo, né? E esse tempo planejado muito bem lá dentro da Prevision. Como eu falei, reforçando aqui mais uma vez, a gente consegue fazer análises comparativas de cenários de planejamento de uma forma bem rápida e bem fácil. E, por fim, a gente consegue fazer aí a visualização do valor agregado por etapa. Como a Prevision integra orçamento no seu planejamento, através dos ERPs, através do Cienge, do Mega, a gente consegue levar essa informação, vai ser possível levar essa informação também para os modelos. E como tudo está associado, a gente vai ver também os valores sendo aí despendidos ao longo do tempo, assim como no cronograma. Bom, gente, essa era a informação, a grande novidade que a gente tem aí para lançar, né, para os nossos clientes, para os nossos possíveis clientes. Eu gostaria de destacar aqui que esse é só o primeiro passo, a gente está caminhando, tem um planejamento bem consolidado em relação a desenvolver a Prevision para se tornar uma ferramenta BIM. Vem mais coisa boa aí para o futuro, vem bastante coisa de melhoria, de integração, novas integrações, a própria ferramenta 4D da Prevision, e a gente pretende e continuar dessa forma, auxiliando todo esse processo para o nosso cliente. Então, não é só a Prevision fazendo integração, é a Prevision fazendo e auxiliando o processo de 4D acontecer dentro da empresa,
né? E para você que ficou com vontade aí de testar a Prevision, os benefícios do 4D, os benefícios dos conceitos Lean para planejamento, da linha de balanço, a gente está disponibilizando aí a possibilidade de testar, né? Então, se você quiser conhecer a plataforma, a gente disponibiliza aí 7 dias gratuitos. Basta apontar aí o celular para o QR Code, você já vai conseguir ter acesso à Prevision, né? Aí o Gantt to Lobby, então, evoluindo aí das planilhas de Gantt para indo para a linha de balanço, está fazendo muito sucesso no mercado e eu acho que vale a pena vocês conhecerem, vale a pena utilizar aí essas ferramentas que são feitas e bem pensadas aqui por todos nós da Prevision para trazer aí benefícios para os nossos clientes e agora integrando aí com o BIM 4D também. Eu acho que agora a gente já pode partir aí para as nossas perguntas e respostas. André, antes de falar das perguntas, eu posso fazer 2 comentários da tua Por apresentação? favor, por favor. Bom, gente, só para vocês que estão ouvindo a gente, o André tinha me dado um spoiler já desse feature do Vim, né, antes dessa apresentação da gente. E, nossa, eu fiquei apaixonada, eu tô louca para testar, eu acho que vai funcionar, assim, muito bem para o nosso fluxo aqui. Uma das coisas que mais me conquistou foi uma coisa que o André comentou, é justamente esse fluxo da informação, né, que não é interrompida, não tem nenhum obstáculo, você simplesmente vai da Prevision para a plataforma BIM de simulação. Isso é fantástico, né? Você não tem o risco de perder a informação, porque uma vez que você quebra, você não está mais fazendo BIM, né? Você não Perfeito. está mais fazendo essa parte. E outra coisa que eu anotei aqui, justamente, parabenizar vocês também por essa procura de integrar o Neves e o Syncro, né, que são 2 ferramentas mais utilizadas de planejamento BIM 4D aqui no Brasil. Então, fantástica escolha e estou muito empolgada para testar. Bacana. Aproveitando, né? A intenção é que a gente libere já na sequência aí para toda a nossa base de clientes, então isso já vai estar disponível para os nossos clientes fazerem os testes. A gente fica à disposição também para suportar todo o processo. A gente vai disponibilizar também treinamentos aí para entender e explicar o fluxo passo a passo de como isso tudo vai funcionar. E de fato, Paula, a gente se preocupou muito em seguir o conceito, a filosofia BIM. A gente vê muito valor, vê que em muitos aspectos, tanto Lean quanto os conceitos da Prevision, né, os pilares da Prevision e o BIM, eles convergem, né? Então a gente Muito. procurou e vai continuar procurando aplicar os conceitos da melhor forma para permitir que esse fluxo aconteça de maneira contínua e de fácil acesso para o nosso usuário, né? Para que o BIM não seja um problema e sim uma solução, um Uma solução. benefício no processo, né? É verdade. Bom, vamos lá para as perguntas, então. O que é que Vamos nós lá. temos aqui? Você quer ler ou quer que eu leia? Eu posso ler aqui. Eu leio e você responde, pode ser a primeira aqui do Caio? Pode sim. Certo. O Caio Marciano perguntou aqui: é possível fazer esse processo em corte? Mas por que alguns profissionais preferem utilizar o Civil 3D ao Revit? Bom, Caio, eu não sei se foram 2 perguntas, eu acho que essa primeira foi mais uma constatação, sim, é possível fazer em corte, mas assim, são duas ferramentas, o Civil 3D e o Revit são 2 ferramentas diferentes e complementares, tá? Não é que um use só o Civil e não usa o Revit, elas são complementares, elas fazem 2 coisas diferentes, né? O Civil 3D é mais voltada para a infraestrutura e o Revit mais para as edificações, tá? Inclusive, o Civil 3D, ele está muito associado diretamente ao InfraWorks. E tudo isso a gente está falando, gente, de softwares da Autodesk, tá? Então, o Civil 3D é muito 2D, na verdade, são linhas, é um CAD 3D, digamos assim. Para você ir para o BIM, integrar com o BIM, você precisa do InfraWorks, né, que entra os objetos, entra as informações, e aí sim você consegue ter a modelagem da informação, tá? Então, o fato do usuário utilizar o Civil 3D não significa que ele não está usando o Revit, ele pode usar associado ao Revit. Inclusive, eu tenho vários clientes de empresas de infraestrutura que usam os dois, usam toda a parte de terraplenagem, toda a parte de rodovias, né, toda a parte mais macro, assim, de terreno, no infra, junto com o civil, e a parte mais localizada de edificações e ativos no Revit. Tá? Bacana. A gente tem outra aqui, essa eu consigo responder.
O Marcelo mandou aqui para a gente qual a possibilidade de ajuste das contas e geração de novos modelos durante a obra, tomando o exemplo do recente caso de aumento de valores e falta de insumos, a substituição de materiais foi necessária em várias obras, levando ao replanejamento financeiro de produção e de produção, o que foi muito difícil sem o BIM. Como a ferramenta pode ajudar? Sem dúvida, a ferramenta pode ajudar nesse processo. A Prevision, aí em outros conteúdos da Prevision, a Paula conta, né, para a gente como surgiu a ideia da Prevision, e foi justamente num cenário muito semelhante, né, que foi um cenário de crise em que precisou se replanejar por uma questão financeira, né, o desembolso e tal. Foi um momento que ela sentiu justamente essa dificuldade de ter que replanejar e a falta de uma ferramenta adequada para esse cenário. Então, a Prevision ela vem para suprir essa necessidade, e essa junção do BIM também auxilia nesse processo. Então, você tem aí tudo integrado na Prevision, então você tem o teu planejamento, né, lá na linha de balanço, você tem as suas restrições, a possibilidade de fazer a gestão de todo o teu tempo dentro da Prevision, e você tem a possibilidade de expor e trazer o teu orçamento, se você faz o teu orçamento na tua própria ferramenta, no Excel, ou se você usa aí uma das plataformas que já estão integradas com a Prevision, você pode fazer a vinculação do teu orçamento com o nosso planejamento. Então, a partir do momento que você replanejou o teu cronograma, você já tem o financeiro também atualizado. E a partir do momento que você leva essa informação e cria um novo cenário de planejamento, e ele já está vinculado ao BIM, você também tem a simulação construtiva desse novo cenário, né, como a gente explicou ali no fluxo. Então, de fato, a gente consegue abraçar aí esses momentos difíceis de ter que replanejar a obra, de ter que apresentar cenários distintos, né? Consegue abordar todas as etapas. Maravilha. Acho que tem uma pergunta aqui do Nilman, se eu não me engano. Isso. Ia perguntar para você agora. Vamos lá. Tenho pesquisado sobre BIM na área de saneamento, construção de ETs, ETAs, implantação de redes, etc. Porém, o material é escasso nesse segmento. Vocês podem indicar algum material sobre? Maravilha. Eu posso indicar, na verdade, assim, a Zigurati tem um dos masters, a Zigurati de BIM, em civil e infraestruturas, tá? Então, tem todo um master ali, né, um programa, né, de educacional voltado a BIM com infraestrutura. Então, eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade, né, de procurar saber ou de se comunicar com os professores, né, seria fantástico, porque eles podem com certeza te indicar outros temas, outras referências em relação a isso. Mas eu separei aqui para ti, Nilma, um link que a produção vai colocar daqui a pouco para ti aí nos comentários, um link sobre um artigo de BIM para saneamento, desenvolvido por um dos professores do Master, e esse artigo tu pode dar uma lida, obviamente, no final tem várias referências que tu pode ir seguindo e dando olhada. Eu sempre recomendo para essa parte de BIM, independente da área, procurar muita coisa fora daqui, fora do Brasil, né, porque tem muita coisa internacional, muita coisa em inglês, né, aqui a gente ainda está caminhando bastante, né, na nossa parte de produção acadêmica em relação a isso, principalmente infra, que está um pouquinho atrás da parte de edificações, tá? Mas a super dica que eu te dou é esse Master em infraestrutura que tem na Zigurati, tá bom? Bacana. Juliana Rodrigues mandou outra pergunta aqui. Boa noite a todos. Paula, qual ou quais as melhores formas de trabalharmos com atividades internas na simulação 4D, ao considerarmos que não são tão visíveis como atividades de fachada, por exemplo? Perfeita pergunta, Juliana. Eu recebo muito perguntas desse tipo dos meus alunos. Então, assim, o que é que eu sempre digo para eles? Faça alguns artifícios, né? Deixe a sua parede transparente. Entre no ambiente, faça só a simulação daquele ambiente, daquele banheiro, né? Bota uma cena olhando para cima daquela instalação. Você não precisa ter uma simulação completa com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você pode ter várias mini simulações, né? Vai ser o mesmo modelo associado com as mesmas informações, mas vários cenários diferentes, né? Várias cenas diferentes em que você vai focar mais em um canto, mais em outro, mais externo, mais interno, dar um passeio,
né? Você pode fazer, por exemplo, Navisworks, você consegue fazer o walkthrough durante a simulação. Você consegue fazer cortes durante a simulação. Então, é possível você tratar esses artifícios que tem na ferramenta para a gente conseguir ver tudo, né? Interno e externo. Mas sempre bota na cabeça, assim, faz quebras de simulações, faz várias simulações, várias cenas, né? Porque acaba sendo mais fácil de visualizar. Legal, legal, boa. Uma outra sugestão, inclusive foi até, só complementando aí a Paula, a gente utilizou nesse modelo de simulação que a gente fez aqui para o case, que foi representar, óbvio, de uma forma mais macro, de um planejamento mais a longo prazo, né? O local em uma cor específica. Então, por exemplo, ali a gente viu que está acontecendo a alvenaria de uma cor, naquele andar está acontecendo hidráulica ou elétrica, ele fica de uma cor específica. Obviamente, não é o caso de apresentar o detalhamento daquele andar, eu acho que o melhor caminho daí, no caso, é o que a Paula sugeriu, mas essa questão das cores, para uma visão macro, de longo prazo, pode ser bem útil aí no processo também. O Naves Cores permite... e transparências, né? Transparência Perfeito. também nas cores, né? Dá uma transparência na parte da fachada, na parte mais de fechamento, para a gente conseguir ver as cores fortes internas, né? Bota as cores fortes, fica bem bacana também. O Naves permite fazer isso de uma forma bem fácil ali, então é bem tranquilo mesmo de conseguir. Bom, seguindo aqui nas perguntas, deixa eu ver aqui, o Fernando, da construtora Atrium. Ouvi falar sobre as integrações com Cienge e Mega. Há já implantado uma integração com TOTUS? A gente está trabalhando nisso, Fernando. Provavelmente aí nas próximas semanas você vai ter aí a notícia sobre essa integração. Né? Como eu comentei na apresentação, nosso objetivo é integrar com o mundo. Nós, do time de produtos, temos isso bem vivo no nosso dia a dia aí. Então, fica tranquilo que já vem boa notícia aí de mais integrações. Legal, vou te fazer uma pergunta aqui então, Paula. Vamos nessa. O Newman, que é orçamentista, em relação ao BIM 5D, existe alguma ferramenta para controle de qualidade da informação, erros na conversão do IFC e outros? IFC realmente é um assunto bem polêmico, né? Quando a gente trata... Acho que vale um webinar só de IFC, né? Exato. É muito polêmico. Olha só, Nilma, eu não conheço se existe alguma ferramenta, né, própria para isso. O que normalmente eu faço, o que eu sugiro para as pessoas, é você tratar isso no processo, tá? Não depender apenas da ferramenta, mas também depender de um processo bem feito, de um processo resolvido, de pessoas que estão ali olhando e verificando as informações, né? Porque, como o André estava dizendo aí, o IFC é um caso polêmico, né? O IFC, você é uma ponte, né, entre quem fala e quem escuta. Né? São duas ferramentas, uma fala e uma escuta. Essa fala o que quiser, essa escuta o que quiser. Né? E você tem uma ponte que pode estar bem estruturada ou não. Então, assim, uma ferramenta exata sobre esse controle eu não conheço, mas eu conheço uma pessoa que com certeza pode te ajudar, que é a Rosângela Castanheira, que ela é uma mega expert em BIM 5D, dá uma procurada nela, fala com ela no LinkedIn, diz que foi eu que indiquei, e ela com certeza vai, se tiver algo desse tipo, vai te ajudar com isso, tá bom? O pessoal está querendo esse webinar de UFC. Podemos estruturar esse assunto aí, Paulo? Porque realmente... Vamos nessa! Hoje, no que diz respeito à interoperabilidade, é realmente um assunto muito importante, principalmente quando surgem novos players no mercado aí, com informação e tal, processos distintos, né? Vamos conversar a respeito disso aí, sim. Só um comentário adicional aí à tua resposta. Em relação à continuidade de informação, eu vi alguns materiais, em alguns cursos que eu fiz, a possibilidade de você programar, se eu não me engano, no Solibri, a possibilidade de você fazer o auto-check se todos os elementos têm a informação IFC que você queria. Mas não é tão relacionado ao 5D, né? É o IFC de forma geral. Mas talvez valha a pena investigar como é que funciona esse processo, porque me parece que funciona muito bem. Assim como ele verifica clash e tal, ele verifica também a existência ou não de parâmetros naquele determinado elemento. Né? Nessa mesma pegada de resposta, de repente o Dynamo também poderia ajudar, né? Você faz uma rotina de verificação,
né? Independente do Solibri aí, pode ser dentro do Revit mesmo, você faz uma verificação das informações do IFC. Mas, novamente, teria que ter um momento pensante aí para fazer funcionar, não é algo, Exato, né, assim, é para isso. exato. Bom, te passar aqui a próxima, Paula. Não sou engenheiro nem arquiteto, formado em biotecnologia. Onde procuro formação em BIM? O pessoal está Bom, interessado em estudar BIM. olha só, eu sempre recomendo o Marshall Zigurati, né? Ele foi criado com muito carinho, a ementa dele é uma equipe maravilhosa, os professores são da prática, né? Alguns são acadêmicos do que da prática, outros são só da prática, então você aprende muito o chão mesmo ali, né? O que tá acontecendo no mercado, né? Então, com certeza, eu indico o Marshall Zigurati e outros masters também que existem no mercado, né? Por exemplo, tem o INBEC, tem o IPOG também, que é muito conhecido e muito bom também, o pessoal do IPOG. É, bom, eu se fosse no teu caso aí, eu iria atrás de um master desse, né? Porque fazer outra formação, acho que eu não teria coragem, não. Deixa eu ver, chegou mais uma fresquinha aqui. Aproveitando a Paula aí, profunda conhecedora do tema, a Prevision tem algo para a fase de operação do empreendimento? Ótimo, Eduardo, gostei. Estamos focados nesse momento, né? A Prevision, o objetivo dela é acompanhar a fase de obra, né? Todo o processo de execução de obras. Então, eu não consigo te afirmar se faz parte do futuro da Prevision, mas sem dúvida vou levar essa ideia aí para as próximas conversas, mas a Paula pode complementar aí alguma coisa em relação ao tema. Maravilha, adoro quando pegam nesse tema, né? Que é o meu de coração. Então, é como o André falou, a Prevision é muito voltada a essa parte de construção. Então, realmente, ela teria que abrir um módulo de gestão e operação. Mas existe muito campo para isso, existe muita possibilidade, né? Existem já ferramentas próprias que associam a gestão de ativos, a gestão de operação e manutenção e outras gestões com o modelo, tá? Então, já existem algumas ferramentas, mas nada impede que a Prevision entre nesse ramo e eu estou super dentro dessa. Legal. Bom, gente, a gente está chegando aqui aos minutos finais do nosso webinar. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial aí à Paula. A participação dela no webinar foi fantástica, foi de fato uma aula. Em poucos minutos aí, a gente conseguiu agregar bastante conhecimento para o nosso público aí que está acompanhando o webinar. Gostaria de agradecer todos os parceiros e clientes aí que fizeram parte da etapa de pesquisa, de como a gente ia mapear esse processo de integração, né? Foi essencial e eu gosto de deixar claro aí a participação de todos, porque de fato a gente não faz nada sozinho, a gente precisa muito buscar esse feedback dos clientes para saber por onde traçar a nossa estratégia. Um agradecimento especial a todo o time da TR aí por ter compartilhado os modelos, o cronograma, ter deixado as portas abertas para a gente fazer todas as simulações. O pessoal foi super atencioso com a gente aí. Um abração. Um abraço especial aí para todo o time Prevision, que faz tudo isso acontecer todos os dias. É um time extraordinário. Eu sinto um prazer gigantesco de fazer parte desse time e desenvolver o BIM, que particularmente é uma coisa que é uma paixão para mim. E agradecer a todo mundo que está aqui presente. Reforço mais uma vez que vocês podem fazer o teste da Prevision, né? Acessar lá, vocês têm 7 dias, podem testar a integração, podem testar aí a linha de balanço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço aí para o Marcel e toda a organização do evento. Foi bem bacana. Primeiro evento representando a Prevision, espero que seja o primeiro de muitos. Muito legal aí, bacana mesmo. E é isso aí, pessoal. Paula, se quiser deixar tua mensagem. Bom, agradecer com certeza a você e a Prevision, é sempre um prazer essa parceria da gente, né? Muito bom. Agradecer quem ficou até agora ouvindo a gente, que teve coragem de ficar até agora. Marcel, Ana, muito obrigada, queridos. Foi maravilhoso aqui vocês aqui da produção. Meus alunos também, tem alguns alunos meus aqui, viu, André?
comentando aqui, babando para ver se tira 10 nas provas. Tem que usar Prevision, tem que usar Prevision. Tem que usar Prevision, galera. Massa, muito bom, André. Muito bom, obrigadão. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchauzinho.